Bom dia. Nós vamos falar hoje sobre um chamado para a santidade. Esse tema de hoje, ele vem dentro de um conjunto de estudos que a gente iniciou desde a nossa retomada, da retomada das nossas atividades. Quando nós passamos a buscar entendermos juntos qual é o propósito de Deus para cada um de nós. Nós entendemos pela palavra que o propósito da nossa existência é vivermos para o louvor da glória de Deus. E como que nós podemos glorificar a Deus? Podemos glorificar a Deus adorando, amando uns aos outros através da comunhão. Nós podemos glorificar a Deus vivendo uma vida de santidade. Podemos glorificar a Deus servindo uns aos outros e também proclamando o Evangelho, contando as boas novas de grande alegria para outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. Essas são alguns dos pilares que devem reger a nossa vida, mas principalmente são os pilares que descrevem a missão da nossa igreja, do nosso ministério. Então, nós já vimos que nós somos chamados para adoração. Semana passada, nós vimos juntos que nós somos chamados para amar, para o amor. E hoje nós vamos ver que nós fomos chamados todos e cada um de sermos santos. E eu quero conversar um pouco com você sobre santificação. A gente vai ver na palavra de Deus e trazer alguns conceitos importantes para que você entenda qual é o propósito efetivo de Deus na sua vida quando a gente fala de santificação, de ser santo. E para que isso não seja um tabu, mas para que isso seja um estilo de vida possível e real para todo aquele que conhece a Jesus Cristo como Senhor. O primeiro versículo que eu quero ver com você, então, está em 1 Pedro, nos versículos 15 e 16 do primeiro capítulo. E esses versículos dizem o seguinte: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Esse é um chamado de Deus para todos nós, para que em tudo o que nós façamos, nós sejamos santos, que nós sejamos uma imitação, que nós sejamos aqueles que seguem o exemplo do nosso Senhor, que é santo. Por isso que está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E ser cristão é ser um pequeno Cristo. Ser cristão é seguir os passos de Jesus. Quando você fala, eu sou um cristão, você não está falando de religião. Você não está falando se você é evangélico, se você é protestante, se você é luterano, se você é católico. Você está falando que você quer ser como Cristo é. E Cristo fala, eu sou santo. A santificação é um processo progressivo e contínuo na vida de todo aquele que confessou a Jesus como Senhor, de todo aquele que crê em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus está envolvido nesse processo de santificação. Esse processo em que nós estamos envolvidos, sermos moldados à imagem de Cristo, para vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mas o que significa santidade? O que significa santificação? Tem a ver com o tamanho da nossa saia, tem a ver com o tamanho do nosso cabelo, tem a ver com o tipo de música que a gente ouve, com o tipo de gente que a gente anda. O que a palavra fala sobre santificação? Na verdade, a palavra são vem da palavra, do vocábulo latino sanctus, que quer dizer santo. E quando a gente vai entender qual o sentido da palavra, a gente sempre vê no hebraico, quando a gente está falando do Antigo Testamento, e no grego, no Novo Testamento. Mas em ambas as línguas, a palavra santo quer dizer separado, consagrado. Separado, consagrado, purificado. Separado do quê? Se ser santo é ser separado do quê? E a palavra nos diz que é sermos separados do pecado.
que santo é aquele que vive de forma contínua e progressiva para ficar longe do pecado. Mas existem três etapas, vamos dizer assim, da santificação. A santificação precisa ser entendida de três formas, que existe a santificação posicional, experimental e a final. E é muito importante que você entenda isso. O que seria a santificação posicional? É a santificação que todo aquele que crê, é a primeira fase do processo da redenção, é a regeneração. Todo aquele que crê em Jesus Cristo. Seu coração é cheio de fé, ele confessa Jesus como Senhor. Naquele momento, ele é tirado das trevas e é colocado na luz. Naquele momento, como diz João, ele é chamado filho de Deus. Ele passa a fazer parte da família de Deus. Ele é separado do mundo, ele é separado das trevas e ele é colocado na luz. E todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que confessa Jesus como Senhor é santo. Nesse sentido, de uma forma única e definitiva, porque ele sai das trevas e vem para a luz, é uma separação instantânea, é uma obra única, unilateral do nosso Senhor, que nos salva. Agora existe um outro processo, que é esse em que nós nos encontramos, que uma vez salvos, nós estamos passando por esse processo contínuo, de sermos cada dia mais parecidos com Jesus. De deixarmos de ser parecido com a gente, de deixar que as trevas que ainda nos habitam, porque Deus nos tira das trevas, mas ainda existem trevas dentro de nós, que elas sejam tiradas e movidas pelos. Esse é o processo experimental, mas ele é contínuo e ele não vai acabar aqui. Por isso que existe uma etapa final, no momento onde nós teremos os nossos corpos glorificados, no momento onde a gente não vai estar mais vinculado a essa velha natureza, e aí nós seremos totalmente semelhantes a Jesus, porque Ele é o primeiro ressurreto, e nós todos um dia seremos como Ele é. Estaremos face a face com Ele, e seremos como Ele é. Essa será a nossa santificação final. E aí você me pergunta, mas quem opera a santificação? A gente já viu o que é. A gente entende, então, que é estar separado, que é ser separado do mundo, ser separado do pecado, ser separado das trevas, ser inserido nesse contexto de luz, na família de Deus, e passar por essa experiência contínua e crescente de santificação. Mas quem vai fazer isso? Como que se opera, mas quem opera? É Deus ou o homem? E eu quero deixar claro para você nessa manhã que a santificação é operada por Deus. A santificação é uma obra sobrenatural de Deus na nossa vida. Se você tem dúvida, 1 Pedro 1,2 fala que nós fomos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo, a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicados. Nós somos escolhidos pela obra santificadora. A obra santificadora é de quem? Do Espírito Santo. A obra é do Deus triuno, a obra é da Trindade, mas o Espírito Santo que habita em nós é quem opera essa santificação em cada um de nós. 1 Tessalonicenses 5:23 fala o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Entendem isso? É o Deus que nos santifica. Guarda isso no seu coração. Essa obra é uma obra sobrenatural de Deus. O que Ele santifica? Ele santifica em tudo. Ele santifica o nosso espírito, a nossa alma, que é a sede das nossas vontades, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Ele santifica o nosso coração. Ele santifica a nossa alma. E Ele santifica também o nosso corpo, para que em tudo a gente seja preservado e irrepreensível na vinda do nosso Deus. Mas, no entanto, todos e cada um de nós somos de Deus nessa santificação. É uma obra de Deus, mas nós somos instrumentos de Deus. Instrumentos nas mãos de Deus. E eu gosto muito dessa metáfora do instrumento, porque o instrumento precisa estar
afinado. O instrumento vai ser melhor se ele estiver limpinho. Mas ele não toca sozinho. Tem uns que tocam sozinhos. Não é desses que eu estou falando. Eu estou falando daqueles que não tocam sozinhos. Da mesma maneira, o músico precisa do instrumento para poder tocar. Vocês conseguem entender essa parceria? Nós não somos aqueles que fazem a música acontecer. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus que participamos do processo de Deus na nossa vida. Como que nós participamos? E é importante que a gente entenda esse equilíbrio, entender que a santificação é um projeto, é um propósito e é uma ação, uma operação de Deus, mas que nós somos cooperadores e participantes dessa ação de Deus. Porque para muitas pessoas, quando elas pensam que é exclusivamente a santificação vinda de Deus, isso pode gerar um sentimento de que então eu não preciso fazer nada. Se a santificação é uma obra de Deus, então eu não preciso fazer nada. Eu posso viver na minha vida aqui, fazendo tudo que me dá na telha, tudo que eu tenho vontade. Na hora que Deus quiser, Ele vai me libertar. Na hora que Deus quiser, Ele vai agir. Na hora que Deus quiser, alguma coisa vai acontecer. Tem os outros que, por sua vez, pensam que isso é uma responsabilidade exclusiva do homem. Que eu vou ser santo às minhas custas, às minhas expensas, na minha força, na força do meu braço. E essas pessoas vivem um looping legalista, achando que eles então estão operando a sua própria salvação. Que eles é que têm condições de agir e se justificar. São aquelas pessoas que vivem pelo mérito. Elas vivem achando que pelo que elas fazem e acontecem, elas merecem. E, na verdade, há que ter um equilíbrio para que a gente possa entender o que é a santificação. E eu quero, então, propor para você a leitura do livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 e 13, que fala o seguinte: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Você vê nesse texto que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, ele coloca uma responsabilidade para a igreja. Ele fala, olha, vocês têm uma responsabilidade de operar a salvação de vocês. Vocês têm que fazer isso com diligência, com reverência, com temor e tremor. Há uma responsabilidade de vocês. Mas saibam que é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Até esse movimento de vocês desejarem, até essa diligência, até esse pequeno esforço, esse querer é gerado pelo Espírito Santo em vocês. Então há uma sintonia entre as nossas ações, mas o real interesse e a eficaz operação da santidade é feita por Deus em nós. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos dispor. Por quê? Porque Deus fez homens livres. Nós somos chamados para adoração, mas a gente vem adorar, a gente vive para adorar se a gente quiser. Nós somos chamados para o amor, mas a gente ama se nós quisermos, se nós aceitarmos as demandas do reino. Da mesma forma, todos nós, como nós lemos o primeiro versículo, somos chamados a sermos santos. Mas o desejo, a aplicação, a inteireza do nosso coração, de nos dispormos nas mãos de Deus, para sermos moldados por Ele como um instrumento, é uma opção, é uma escolha diária de cada um de nós. E eu vou dar um exemplo mais prático. Quantas vezes você não estava num ambiente como esse, e Deus começou a falar com você? E parecia que as luzes em volta de você tinham se apagado e tinha um holofote só em você. Era Deus falando com você. Ou quantas vezes você abriu a Bíblia e aquele versículo parece que saltou e o Espírito Santo falou no seu coração. Você se lembra desse dia. Quantas vezes você falou, eu quero louvar, quero adorar, vou colocar uma música, e de repente você começou a adorar e contemplar o Senhor, seu coração foi se enchendo, você foi se quebrantando. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes em oração você foi para pedir alguma coisa e o Espírito Santo foi conduzindo você e daqui a pouco você estava quebrantado, prostrado, cheio do Espírito Santo de Deus? Você entende que, ainda que o Espírito Santo que tenha te levado
para a oração, para a adoração, para a leitura da palavra, ou para um ambiente de celebração junto com os irmãos, você decidiu ir e obedecer aquele chamado naquele momento? E porque você estava ali, você estava buscando, é que Deus falou com você. E cada vez que nós buscamos mais, cada vez que nós queremos conhecer mais a nossa vida é transformada. Nós vimos quando falamos de adoração, que o conhecimento na vida de Jó, quando ele experimentou todo aquele movimento, aquela revolução na vida dele, fez ele chegar no capítulo 42 e falar: agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço. Então agora eu posso dizer que para o Senhor não tem impossíveis. Na semana passada, nós lemos a primeira carta de João, quando ele fala, olha o seguinte: quando você conhece Deus, você conhece o amor. Quando você se aproxima, você aprofunda as suas raízes no conhecimento de Deus, você está aprofundando as suas raízes no amor. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. E quando agora nós falamos de santidade, nós precisamos entender que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nossa referência. Quanto mais nós conhecemos de Jesus, das palavras de Jesus, da forma com que Jesus amava, perdoava, da forma com que ele tinha compaixão, a forma com que ele não tinha julgamentos, a forma com que ele acolhia as pessoas. Quanto mais nós vivenciamos experiências profundas de intimidade com o Espírito Santo, mais somos movidos em longanimidade, em mansidão, em bondade, em amor, em paz. Dedicar a nossa vida em conhecer a Jesus, dedicar a nossa vida em conhecer a Deus, vai trazer uma revolução absurda em nós. Mas nós precisamos dedicar a nossa vida em conhecer a Deus. Colocar as nossas vidas como um instrumento nas mãos de Deus, para experimentarmos então o que é andar no Espírito. O que é andar no Espírito e não cumprir as demandas, as inclinações, os chamados da nossa carne. É uma escolha que precisamos fazer, a determinação de viver no Espírito, de buscar a Deus, de conhecer a Deus, de ler as Escrituras, de orar, de amar, de adorar, é minha e sua todos os dias. Quem então pode ser santo? O que é santidade? Quem santifica? Mas agora, quem pode ser santo? Quem está apto para ser santo? E isso é muito importante que a gente também entenda. Para ser santo, nós precisamos ser regenerados. E todo aquele que é regenerado, quer ser regenerado, ser justificado, é ser perdoado, é reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador, é crer com o coração, confessar com a boca. E nesse momento, então, nós temos a presença gloriosa do Espírito Santo dentro de nós, e o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados. E porque somos perdoados, então, nós somos justificados dos nossos pecados. E essa é a primeira fase do projeto da redenção de Deus nas nossas vidas. Então, todo aquele que é redimido, todo aquele que é salvo, ele pode ser santo. E a redenção, a regeneração, é uma obra que é exclusivamente de Deus. Por quê? Porque se você for ler Efésios 2, lá vai estar escrito que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos. Nós não tínhamos condição de ter nenhum tipo de movimento. Deus nos vivificou. Ele nos chamou e Ele nos salvou. E a partir desse momento, quando nós somos salvos, é que nós estamos aptos para esse projeto de santificação experimental. É importante a gente entenda que não tem alguém que é mais ou menos nascido. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Não tem mais ou menos, não tem coluna do meio, não tem neutro. O novo nascimento, então, é a regeneração, e essa é uma obra completa. Agora, a segunda coisa que nós vemos é... A segunda coisa que nós vemos é a santificação. E a santificação é esse processo gradual. É um processo
que vai durar por toda a nossa vida enquanto nós estivermos aqui, até que a gente esteja com o Senhor no céu. Se a regeneração é um novo nascimento, a santificação, que é isso que nós estamos vivendo aqui, é o crescimento. Entendem isso? Mas todo aquele que é de novo nascido, todo aquele que nasceu de novo, passa por esse processo de santificação. É claro que você tem que nascer de novo para que você possa crescer. Só pode crescer quem nasceu. Só pode crescer quem nasceu. E por que é importante falar isso? Porque muitas pessoas pensam que para você ser salvo, você tem que se santificar. Você já ouviu isso? Para você ser salvo, você tem que se santificar. Mas, na verdade, você só pode viver a santificação porque você é salvo. É totalmente diferente. É porque você é redimido. É porque o cristão é santificado. Ele só é santificado porque ele é salvo. Nós crescemos, então. Então, quando nós pensamos que nós vamos crescer, na verdade, não há crescimento sem comprometimento com santificação. Sabe o que acontece com a pessoa que não busca a santificação? Ela fica estagnada, como uma mão no corpo atrofiada, que serve para muito pouca coisa. O corpo se desenvolve, e nós o desenvolvemos nessa busca de transformação, de conhecimento de Deus, mas quem não busca atrofia, porque não cresce. O crescimento, então, é esse processo de santificação. E esse processo de santificação ocorre com 2 trilhos. Com 2 trilhos. Morte do velho homem e a nova vida com Cristo. A santificação vai acontecer quando o velho homem for morrendo. Essa natureza que nós temos pecaminosa for morrendo, for sendo retirada de nós. Mas quanto mais de Jesus aparece em mim, quanto mais amor aparece em mim, quanto mais perdão aparece em mim, quanto mais bondade aparece em mim, mais a vida de Deus aparece em mim. E essa, então, é a vida que Deus quer gerar em nós através da santificação. É um projeto de morte do velho homem e nova vida em Cristo Jesus. Tem um versículo que eu gosto muito de Colossenses, que fala: não mentais uns aos outros. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem, com suas atitudes, e vos vestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não mintam, porque vocês já não tem mais o velho homem em vocês. Vocês já tiraram essa roupagem do velho homem. Vocês já viveram agora, a partir do momento que conheceram Jesus, um novo nascimento. Não mintam, por quê? Porque o pai da mentira é o diabo. Jesus falou isso. Parem de se identificar com a velha natureza. Não deixe que o pecado seja um padrão na sua vida. Quando um pecado é um padrão na nossa vida, a velha natureza é um padrão na nossa vida. Viva o novo. Viva o novo para ser como Jesus. Vivam para ser a imagem daquele que te criou. Isso é santidade. Isso é santificação. Romanos 6:11 fala da mesma forma: consideram-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. A regeneração tira a gente do poder do pecado. Antes a gente pecava porque a gente não tinha recurso nenhum para se ver livre daquilo. Agora, quando pecamos, pecamos pela influência do pecado, mas pecamos por opção, porque já somos livres do pecado, Romanos 6. Agora, livres do pecado, nós precisamos viver para Jesus. Aí você me pergunta: mas é possível deixar de pecar? A santificação, então, vai dar a todos nós uma vida 100% santa, sem pecado. É possível que a santificação, então, se opere nesse nível? E aí eu vou ler com você 1 João 1,10, que fala... Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Por quê? Porque não temos como nos ver livres 100% do pecado. Apesar de desejarmos isso,
A realidade da palavra de Deus é que nós vivemos uma luta constante, num conflito constante, que é o de Gálatas 5, que eu convido você a colocar no seu devocional dessa semana. A luta da carne e do espírito. Os dois se opõem um ao outro para que a gente não faça o que a gente quer. A carne quer pecar, e o espírito quer que a gente fique longe do pecado. E todo dia, o tempo todo, em todas as situações, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa mente, na nossa alma, nós vivemos esse conflito. Nós vivemos dentro dessa luta constante. E é interessante que Paulo fala o seguinte, Filipenses 3, 12 e a 14, ele fala o seguinte, não que eu já tenha obtido, no seu versão vai dizer, não que eu já tenha alcançado, não que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Ele está falando, olha, eu não cheguei ainda no lugar que eu quero chegar. Eu ainda não cheguei nesse lugar dessa perfeição, de ser 100% aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançar. Eu não cheguei, mas todo dia eu tento mais um pouco. Todo dia eu estou um pouco mais perto. Cada dia eu estou mais próximo. Eu prossigo para alcançar, porque foi para isso que eu fui alcançado por Jesus. Porque foi para isso que eu fui chamado. Eu ainda não sou perfeito, mas eu luto todos os dias para ser, porque foi para isso que eu fui chamado, para ser santo. Vocês entendem o que Paulo está falando aqui? Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele fala, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas eu faço uma coisa. Eu esqueço das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Cada dia eu estou mais perto. Cada dia eu estou mais longe de quem eu era. Cada dia eu estou mais longe do velho homem e eu prossigo. Esse prossigo é esse processo contínuo, esse processo crescente da vida de todos nós, onde nós vamos buscando todos os dias sermos mais perfeitos, sermos como Jesus. Isso quer dizer que o nosso passado não nos define. Quem nós éramos, o que nós fizemos, a forma com que nós éramos conhecidos, as coisas que a gente aprontou, ficou para trás, ficou em Cristo Jesus. 1 Coríntios fala isso, eu sou em Cristo uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A regeneração, então, é uma folha branca, uma caneta cheia de tinta, uma nova chance que nós recebemos de fazer novas todas as coisas. E cada dia, nesse processo de santificação, nós buscamos ser mais perfeitos como Jesus. Nós não precisamos ser definidos por quem nós éramos. A nossa definição, a nossa referência é o que está à nossa frente. É Cristo Jesus, o alvo das nossas vidas. O pecado, então, não é o padrão da minha vida. Eu não tenho prazer mais no pecado. Eu não me sinto mais confortável com o pecado. Eu me sinto confortável e o meu prazer é fazer a vontade de Deus. Isso é santificação. Mas, inevitavelmente, a gente vai pecar. Só que isso não vai ser um padrão, isso vai ser um acidente de percurso. E o que acontece, então, quando a gente peca? A palavra de Deus fala em 1 João 1,9. Que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que acontece se eu me afastar? O que acontece se eu for embora? O que acontece se eu largar tudo e falar, não quero mais? É só voltar. É sobre isso a história que Jesus conta do filho pródigo, é só voltar. O pai está te esperando todos os dias para fazer um banquete, para celebrar a família, para celebrar o amor. É só voltar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. É Ele quem faz. É Ele quem opera. É Ele quem nos santifica inteiramente, como nós lemos. E eu vou terminar com um exemplo que Jesus deu quando Ele lavou os pés dos seus discípulos.
em João 13, versículos 6 a 10. Jesus, naquele momento com seus discípulos, decide então lavar os pés. E tinha muito ensinamento ali. Ali Jesus estava falando de humildade, ali Jesus estava falando de amor, ali Jesus estava falando de serviço. Ele estava se apresentando como servo, o servo que seria entregue à morte de cruz. E ele fala para os seus discípulos, olha, nesse momento vocês não conseguem entender tudo o que está acontecendo aqui. A dimensão do que é eu, do que sou eu lavar os pés de vocês. Mas Pedro fala, não, de jeito nenhum. Jamais você vai lavar meu pé, Jesus. Quem sou eu para o Senhor lavar os meus pés? E Jesus fala, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, então pode me lavar todinho. Ele falou, não, você não precisa de banho. Você já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Você precisa lavar os pés. Eles sentavam, não em cadeiras e mesas como a gente, que dá até para esconder o pé sujo, né? Mas eles sentavam em poltronas, em divãs, em futons, onde aqueles pés imundos ficavam à mostra. E era costume, então, quando as pessoas chegavam para o jantar, era lavarem os seus pés para ficarem mais à vontade das sandálias, das ruas de terra, etc. Vocês entendem o contexto. Mas há algo muito precioso que Jesus fala aqui. Ele usa duas expressões. Quando ele fala, eu vou limpar vocês, ele usa a palavra nípto, que fala sobre limpar uma parte. E Pedro fala, então pode banhar tudo. E esse banhar é o luo, que fala lavar-se por inteiro. E Jesus fala uma coisa muito importante para nós entendermos santidade nessa manhã. Que uma vez lavados, nós não precisamos ser lavados de novo. Uma vez banhados, uma vez lavados, e essa lavagem é a lavagem regeneradora. É a santificação posicional. É a regeneração, a santificação que Ele nos dá quando Ele nos traz a vida. Nós não precisamos ser lavados de novo, uma vez salvos. Nós somos sempre salvos. Deus não brinca de vivo morto com você cada vez que você peca. Você não vai perder a sua salvação porque você ainda está com um processo de santificação inacabado. Uma vez que nós somos banhados, nós não precisamos tomar um banho de novo. É sobre a lavagem purificadora que Jesus fala. Nós somos limpos, mas os nossos pés que pisam esse mundo estão sujos. Porque enquanto nós vivemos nesse mundo, nós lidamos com as nossas inclinações. Nós lidamos com as influências de muitas vozes em nossos corações. Nós lidamos sempre com as tentações do Satanás. Nós lidamos com os clamores da nossa carne. Os nossos pés, enquanto nós estamos caminhando no mundo, estão sujos. E nós precisamos continuamente da lavagem, da santificação que vem do Senhor. Porque se nós não tivermos essa santificação, nós não temos parte com Ele. Nós precisamos estar limpos. Não quer dizer que nós vamos perder a nossa salvação. Nós nos salvamos uma vez, mas nós precisamos viver a santificação todos os dias. Todos os dias. Posicionalmente nós estamos em Cristo, salvos, limpos, lavados, justificados, mas experimentamos a santificação nas nossas escolhas, na nossa confissão, na nossa aproximação de Deus, na nossa renúncia ao pecado, na oitiva ao Espírito Santo todos os dias. Por isso que Jesus fala, não, Pedro, você não precisa de um banho, mas você precisa ter os seus pés limpos. É por isso que nós, quando nos reunimos como igreja para a ceia, a palavra de Deus diz para nós, examine-se, dá uma olhada no seu pé, põe o pé para cima, e ao se examinar, coma e beba. Ao se examinar, confesse seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar você de toda injustiça.
E quando a gente ouve a palavra dessa maneira, isso é extremamente perigoso para quem foi criado num ambiente legalista. Aquele legalista é o que condiciona a sua salvação, as suas atitudes. De forma que você é praticamente salvo por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Isso é extremamente perigoso. É mais fácil a igreja falar, olha, se você não se comportar bonitinho, você vai tudo para o inferno. Mas quando nós entendemos a graça, quando nós entendemos a santificação que é operada por Deus em nossas vidas, nós precisamos entender que há duas situações perigosas diante dessa visão de santificação. Duas situações perigosas. A primeira delas é quando nós somos presunçosos demais para admitir que nós pecamos. Quando nós vivemos a nossa vida e vamos escondendo os nossos pecados para debaixo do tapete, a gente vai escondendo o pé, com sorte ninguém percebe que a gente que sujou a casa toda, e a gente vai vivendo a vidinha espiritual sem confissão, sem análise, sem se examinar, sem se aproximar, sem conhecer e sem buscar. É a presunção. É entender que, com sorte, você passa por um bom cristão santo. O outro extremo é o extremo do cínico. O cínico é aquele que é o Gabriela. Fala, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Aquele que olha para o pecado e já não liga mais que está com o pé sujo. Põe o pezão sujo para cima do divã, põe o pezão sujo em cima da mesa, não liga. É aquele que está sempre dando desculpas, justificativas para o seu pecado, para as suas atitudes, para os seus relacionamentos. Ele vive sem crescimento espiritual, se esconde atrás de um estereótipo de pecador salvo pela graça, relativiza o pecado, não se importa mais, se nega a ouvir o chamado para a santificação e se esconde atrás do que esse é o meu jeito. Deus me ama assim. E essa pessoa também não responde o chamado. Essa pessoa também não responde ao processo de santificação, que faz parte do processo da redenção. Jesus quer nos limpar. Jesus já nos banhou, mas Ele quer limpar a todos nós. Ele quer que haja em nós esse senso de humildade, de arrependimento e confissão diária. Quanto mais a gente olha para Jesus e mais a gente se aproxima dele, mais constrangido pelo nosso pecado a gente fica. Você já reparou como as pessoas, ao ficarem confortáveis em seus pecados, elas se afastam de Deus? Já não ora mais, já não ouve mais tanto louvor, já foge dos cultos, da comunhão, porque há uma confrontação. Toda vez que nós nos deparamos com a santidade de Deus, nós nos deparamos com o nosso pecado. Toda vez que nós contemplamos a Deus, nós falamos como Isaías, ai de mim, que habito no meio de um povo de lábios impuros, eu tenho lábio impuro, ai de mim. Toda vez que nós nos confrontamos com o amor de Deus, nós vemos como existe maldade, ressentimento, rancor, julgamento nos nossos corações, falta de perdão. Por isso que quando nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos em conhecê-lo, é que a nossa vida é transformada, é que há um efetivo crescimento, é que nós crescemos na verdade. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos em adoração, nós nos aproximamos em amor e nós nos aproximamos em santidade. E nós somos chamados para sermos santos. Ele nos chama para sermos santos. E é Ele quem vai operar em nós, tanto o querer como o efetuar. O meu convite nessa manhã é que você se disponha como um instrumento nas mãos de Deus.
que você possa dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Completa a tua obra na minha vida. Como o salmista orou: sonda-me, ó Deus. A música que a gente canta: conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia. Revela, traz a luz, levanta o tapete, faz uma faxina, a casa é sua. Vem reinar em mim, vem governar, vem limpar a tua casa, sinta-se à vontade na minha vida. Nós precisamos abrir a nossa vida para ser uma vida habitada por completo pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter a convicção de que somos santos por causa dele. Fomos chamados, fomos justificados. Seremos um dia glorificados tudo por causa dele. Mas nesse projeto e nesse processo contínuo e crescente do Espírito Santo em nós, nós precisamos nos dispor a operar a nossa salvação como instrumentos nas mãos de Deus. Quero orar com você. Mas ora você primeiro. Coloca seu coração diante de Deus. Se tem alguma coisa que o Espírito Santo tem colocado no seu coração como um pecado não confessado, como uma mudança, uma transformação em curso que você abandonou, é só voltar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Senhor, te agradecemos pela tua obra redentora. Te agradecemos por Jesus. Porque o sangue inocente de Jesus foi suficiente para cobrir a multidão dos nossos pecados. O sangue de um justo que tomou sobre si a nossa maldição, que tomou sobre si a nossa condenação, que se fez maldito e condenado por nós naquela cruz do Calvário, trouxe para nós vida, vida abundante, vida de verdade, nova vida. Regenerados somos e nós te louvamos por isso, por essa redenção gratuita e maravilhosa, por sermos chamados para sermos os teus filhos, por estarmos posicionados em Cristo, por sermos tirados das trevas e transportados para a luz, para o reino do Filho do seu amor. Nós te louvamos por isso, por fazermos parte desse reino. E colocamos as nossas vidas disponíveis para que o Senhor complete a tua obra em nós. Para que o Senhor tire de nós as trevas que ainda nos habitam, que o Senhor tire de nós o velho homem que ainda se manifesta em tantas situações, que o Senhor possa converter o nosso coração através da ação do teu Espírito Santo em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós nos dispomos as nossas vidas, nós abrimos os nossos corações, nós queremos dizer ao Senhor nessa manhã: eis-nos aqui, Senhor, a tua igreja, para ser adornada, para ser santa, limpa, irrepreensível, preparada para o dia em que o Senhor virá nos buscar. Senhor, nos transforma, nos lava, nos limpa, para que possamos refletir como um espelho limpo a tua glória, aonde quer que nós estejamos, sejamos referências do Cristo, do amor do Cristo, da vida de Cristo, que não sejamos mais nós, mas seja tu em nós, Senhor. Que a morte do nosso velho eu possa dar espaço para a tua vida e que a tua vida possa iluminar aonde nós estamos. Esse é o meu pedido nessa manhã, que o Senhor possa nos sondar, conhecer o nosso coração e falar conosco. Nós queremos, nós desejamos, nós precisamos, nós amamos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco pela tua palavra, pelos irmãos, pelas situações que o Senhor tem nos colocado. Gera em nós o novo, gera em nós o novo para o louvor da tua glória. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?
Deus abençoe vocês.